Esportiva rasga elogios ao trabalho do técnico Felipe Luiz no Flamengo. A diferença do Flamengo pro Vasco tá aqui, é um mundo de diferença. O elenco do Flamengo é impressionante. O Flamengo que tá com uma defesa muito boa com o Felipe Luiz, né? Em 7 jogos com o time principal, 1 gol só tomado. Nos traz a expectativa de realmente um Flamengo que pode realmente ser o futebol mais vistoso, mais interessante. A gente pode ver finalmente o Flamengo praticando o melhor futebol do Brasil. Constatada a lesão no jogador Michael. Essa segunda-feira passou por exames, teve confirmada aí a lesão na musculatura posterior da coxa esquerda. Então fica algumas semanas fora de combate, né? Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Chega mais, nação, ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. O Mengão que está voando e a imprensa esportiva tá exaltando demais o nosso Mengão, hein? Vamos juntos aqui analisar. Tem informação importante sobre o jogador Michael, que foi constatada a lesão no jogador. Tem informações sobre o mercado da bola. Vamos juntos analisar tudo isso, mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral, deixa o seu like. Vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Deixa os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Bora para as informações do Flamengo. Felipe Luiz, olha, o Flamengo tá louco, o Flamengo ganhou do Vasco, gente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar desse jogo aí. Ô Tanquinho, tá dando dó do time do Vasco, velho. A pergunta é, Felipe Luiz, como treinador, é mais do mesmo? Uma esperança? Eu não tenho essa placa, você roubou a minha. Futuro treinador da seleção ou um cara inexperiente? Então vamos lá, Felipe Luiz como treinador é mais do mesmo? É uma esperança? Eu não tenho essa placa. Futuro da seleção ou inexperiente? Tô cerceando o trabalho do mano ali. Senão a sua opinião não vale, né? Essa eu não vou falar. Não. A produção esqueceu do mano. Ó, sacanagem. Pode entrar, Gabrielzinho. Olha lá. Então repita, por favor. Valeu, Gabrielzinho. Tamo junto. Vamos ver. Vamos lá, mano. Felipe Luiz como treinador é mais do mesmo? Esperança, futuro da seleção ou inexperiente? Vamos lá? Baseado na resposta dos dois ali, eu vou colocar aqui. É a esperança da seleção brasileira. Os dois. O Mauro Betting, ele é o futuro treinador da seleção? Isso a gente não sabe nunca, né? Mas que ele tem potencial para ser o futuro da seleção brasileira ao trabalhar num grande da Europa, pelo começo e por aquilo que já se imaginava, sim. Tem muito potencial. Ô Cício, ele é uma esperança? Nos enche de esperança porque é um cara que entende, é um cara que sabe lidar ali com a questão de vestiário, sabe tratar os grandes jogadores e também aqueles que estão começando, ele sabe trazer o elenco, e a seleção brasileira precisa disso. Esperança, mano. Eu acho, Benja, porque o grande treinador hoje é aquele cara que ele sabe tanto da parte tática do jogo, quanto aquele cara que sabe administrar ego dentro de um clube. O que ele fez com o Flamengo, depois do trabalho do Tite, que foi péssimo ali, que ele não conseguiu gerir talvez o elenco e tudo mais, ele com 3 meses de trabalho, ele superou um ano inteiro do Tite. Então pra mim ele é um cara completo nesse sentido. Chega, você coloca o futuro da seleção, eu vou te falar, a gente fica pedindo, eu peço um treinador europeu, eu peço mesmo um treinador europeu na seleção, não tem treinador brasileiro. O Felipe Luiz, ele é europeu, cara, porque ele saiu daqui muito cedo, então ele foi criado já futebolisticamente falando, até culturalmente, como um europeu. Você conversa com igual você conversa com o Rafinha, com o Felipe Luiz, esses caras têm só o RG de brasileiro, eles são europeus. Então, ele é um europeu brasileiro e é um cara que tem condição também. Eu penso igual você, pode ser um futuro treinador da seleção. Eu acho que depois do Dorival, não tem um outro nome. Não existe a possibilidade de um outro nome. E outra coisa, Benja, é um cara que tem um grupo na mão, é um cara que tem um relacionamento absurdo com os atletas, é um cara de uma humildade, pé no chão absurdo. Encontrei ele no Rio de Janeiro, inclusive, e fui dar os parabéns a ele. Ele falou, Emerson, é só o início, eu tenho muito para aprender, o grupo me respeita muito, acredita no que eu estou pensando, no que eu quero, no que eu coloco dentro dos treinamentos. Então assim, em 5 minutos de conversa, você vê já ganhou, né?
é o pensamento de um cara que é vencedor, um cara que vai chegar muito longe. Eu ia colocar esperança, mas para mim é uma realidade já o Felipe. O Felipe faz um trabalho extraordinário e sim, ele vem com um pensamento completamente distinto e diferente do que nós temos aqui. E que também não está completamente errado, mas hoje ele é diferente. Eu concordo. Se tivesse me escutado, estaria no São Paulo, né? Você deu a dica mesmo. Ainda bem que não escutou. O Flamengo estava num momento ruim, aí tinha mandado o Tite embora naquele intervalo, já viu o Felipe Luiz. E o Corinthians estava num momento muito melhor que o Flamengo. Muito melhor. Não, muito naquele jogo. Não, no jogo não. Mas na fase, no momento na semana. O Flamengo vinha de uma demissão do Tite. É porque o time estava mal, a torcida pegando no pé. No futebol e a rapaziada que jogou sabe, a saída de um treinador e um jogo seguinte com um cara novo chegando e principalmente com um perfil que tem o Felipe, que um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo. Ele escalou aquele Héctor Hernandes, que praticamente não tinha jogado. Ele coloca o cara como titular e aquele menino lá, o Rian, o meio-campista também, pra começar o jogo. Nesse ponto, ele errou e errou feio, ele merece crítica, mas eu acho que não dá pra atribuir toda a culpa e responsabilidade de falar, o fiasco da eliminação, a perda do título foi por causa dele. Não foi. Eu tenho dó do torcedor do Vasco, cara. No primeiro tempo, o Vasco não conseguiu passar da linha do meio de campo. Era uma coisa assim, com todo o respeito ao Vasco da Gama, parecia que o Vasco estava jogando com o Cabo Friense, Olaria. No segundo tempo, o Vasco veio pro segundo tempo, os 15 primeiros minutos, pelo menos fez alguma coisa, chutou a gol, coisa que não fez no segundo tempo. Mas não dá. A diferença do Flamengo pro Vasco tá aqui, é um mundo de diferença. E aí o Cebolinha fez 2-0, marcou um golaço. Mas o Sheik, o que vai ser desse Vasco da Gama aí, cara? Então, Benja, na verdade, dois tempos completamente diferentes, né? O primeiro tempo, realmente, o Vasco foi... Acho que a estratégia do Carille não funcionou no primeiro tempo. Acho que ele tentou trazer o Flamengo e explorar o contra-ataque. Isso não funcionou. E o Flamengo fez o primeiro gol. Segundo tempo, acho que o vestiário funcionou ali. Teve uma bronca ali, armar a casinha ali certinho, o Vasco voltou melhor e começou o segundo tempo melhor que o Flamengo e equilibrou o jogo. A verdade é essa, o Vasco começa o segundo tempo melhor do que o Flamengo e equilibrou, mas realmente o elenco do Flamengo é impressionante. Saiu o Michael e entrou o Cebolinha, sai o João, entra o Francisco, o grupo é muito qualificado. E destaque pro Wesley, que realmente o melhor em campo. Tá voando, mas ele vem sendo o melhor em campo há muitos jogos, né? E tá merecendo já uma oportunidade, né? Tá jogando muito. Hoje é o melhor lateral direito em atividade do futebol brasileiro. É o Wesley. Ele tem que estar na convocação. Agora, encheram o saco dele, pô. O que ele fez ali no final? Uma coisa chata, velho. Os caras metendo o time do Vasco no bobo. Pô, ele meteu a letra. Não, mas Benja, quando o jogador tenta desrespeitar o outro, como já aconteceu em diversas oportunidades, é uma coisa, eu acho que tem que evitar mesmo. Mas o caso do Wesley aí, tava com uma tabela sendo feita ali na lateral do campo, e não houve nenhum momento ali uma tentativa de fazer graça. Ele usou um recurso ali pra tocar uma bola pra trás. Perfeito. Sabe, Mauro? E quando você tenta fazer uma gracinha, igual o Edmundo com o Gonçalves, aí é desrespeito. Aí tá correndo o risco de tomar uma machadada. Agora, no caso do Wesley, foi ridículo o que os jogadores do Vasco tentaram fazer ali. Perderam na bola e tentaram dar piti. Mas, Cício, o Felipe Luiz também criticou o Wesley. Você acha que era pra criticar? Falou, garoto, eu também já errei. Não era pra criticar. Na verdade, ele se posicionou de uma maneira assim, leve, né? Também tirando um pouquinho do foco de toda a discussão também. Ele inocentar por completo, às vezes poderia gerar uma polêmica maior. Mas eu não vejo nada de fora do normal da maneira com que ele fez. Será porque ele é lateral? Se fosse um meio-campista, seria normal. Não seja corporativista, sim. Não, eu acredito porque eles devem se basear nisso. Claro. Poxa, vindo de um defensor, se fosse um meio-campista, um atacante, seria diferente. Então, assim, eu acho que a questão o Vasco vai demorar ainda uns 10, 15 anos para poder jogar de igual para igual com o Flamengo, se isso chegar. As últimas 10 partidas. É muito desnivelado. As últimas 10. Tem caras competentes lá, Pedrinho, Felipe, os caras estão longe da competência. Mas eles pegaram o Vasco numa situação horrenda e
aos trancos e barrancos. O Flamengo tá muito Eles estão tentando organizar uma O Flamengo tá coisa. muito acima. Meio fraudulento. Já viu aí, né, o primeiro GC, né? Flamengo sobra contra os rivais do Rio de Janeiro. O Flamengo já está classificado à próxima fase, o Flamengo já tem 20 pontos e o Flamengo rodou bastante elenco, inclusive o Flamengo já tem o título da Supercopa também em cima do Botafogo, ou seja, ganhou 2 vezes do Botafogo, o Flamengo empatou com o Fluminense e o Flamengo agora ganhou do Vasco. Foram 4 clássicos, o Flamengo não perdeu nenhum. Perguntar se o Flamengo é o melhor do Rio e tal, etc., acho que é chover no molhado. A pergunta é se o Flamengo, que a gente tem de recorte do Flamengo até agora, nos traz a expectativa de realmente um Flamengo que pode realmente ser o futebol mais vistoso, mais interessante. A gente pode ver finalmente o Flamengo praticando o melhor futebol do Brasil, porque o elenco sempre teve. Aí tinha as trocas de treinadores e tinha uma série de problemas. A expectativa, mediante o que a gente vê do Flamengo hoje, é essa, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. O Flamengo tem algo que os outros não têm, que é... Porque a temporada não vai ser decidida por um 11, aquele time que você considera titular, né? É muito legal, a gente fala em equipe, só pensa em 11, e não são os 11 que vão decidir, é um grupo maior, ainda mais no futebol brasileiro e para quem tem compromissos tão importantes. Aí eu acredito que ele está na frente de todos os outros. Ele tem, por exemplo, só para jogar do lado esquerdo, Bruno Henrique, Cebolinha, Michael. Em 3 laterais esquerdos. Estamos 3 machucados, né? Aí o Varela joga do lado esquerdo e quebra bem o galho. Então, a profundidade, aquilo que a gente fala de como profundidade de elenco, o Abel Ferreira falou muito disso até no final de semana. O Flamengo tem, outros não têm. Então, outros, ao perderem, um ou outro, ou 2, às vezes, se a temporada vem, te ferra. Não tem como repor. O Flamengo, o Felipe Luiz tem como se virar. Ele pode não repor exatamente o mesmo tipo de jogador, mas ele tem como mexer em jogadores. Por exemplo, Gonçalo Plata pode fazer mais de uma função, o Bruno Henrique tem feito, e aí você vai, por exemplo, a contratação do Danilo, entendo ser espetacular, acho que um cara que só agrega. Então, acho que o Flamengo tem elenco para produzir um 11 magnífico e para ter um banco decisivo. Pô, a brincadeira, o banco. Na hora que ele começa a usar o banco contra o Vasco, ela pode brincar. É uma covardia, né? Covardia, né? A gente está falando de um clássico. De um clássico. Então o Flamengo tem, sim. Eu acho que o Flamengo, muita coisa mudou no Flamengo, né? A gestão do vestiário. Felipe Luiz pegou o finalzinho, com alguns personagens que deixavam o vestiário mais agitado. O caso do Gabigol. Né? Gabigol saiu, veio o Boto. O Boto é um comandante da área totalmente diferente do Braz, né? A administração do BAP também é diferente. Então você tem um Flamengo que hoje mostra aos jogadores um outro caminho. Caminho, eu diria, mais profissional. Isso também faz muita diferença. Então eu gosto. Esse início de ano é bem bacana em vários sentidos. Pelo que ele já ganhou do Botafogo, pelo que está fazendo nos clássicos e aquilo que ele pode vir a fazer em Copa do Brasil, Libertadores da América. E quem sabe no Mundial de Clubes tem uma campanha muito boa. Eu não vejo o brasileiro chegando para ganhar hoje. Mas dá para ter uma campanha muito boa. Sim. Aí quando chegar junho a gente analisa quem é que está em condição de disputar, se é que isso é possível. Né? E o pessoal, o torcedor do Botafogo pode até olhar e falar, ele choveu no molhado, falar que o Flamengo é o melhor do Rio, mas quem foi o campeão da Libertadores? Quem foi o campeão brasileiro? Foi o Botafogo. Mas as coisas já mudaram bastante. A gente está batendo nessa tecla aqui, porque é inevitável. Botafogo sem treinador até agora. O Botafogo dá a impressão que está de férias. Né? Exatamente. O Textor tirou férias. Exatamente. E ainda eles vão voltar a qualquer momento. Aí o Botafogo perdeu jogadores importantes, perdeu profundidade de elenco, além de jogadores importantes, peças que eram importantes ali, que estavam no banco e tal, também perdeu e tal. Uma contratação legal que fez do Arthur, o Arthur já se machucou, enfim. Então, nesse momento, a expectativa ali maior está em cima do Flamengo. Mas você falou, tem várias formas de montar esse 11 do Flamengo. O Flamengo tem um 11 que você olha e fala que esse aqui é o 11 do Flamengo. Dá para definir um 11 do Flamengo? Então, boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que, obviamente, está muito cedo, a temporada está começando. O Felipe Luiz já vem com o trabalho da temporada passada e acho que, nesse sentido, as coisas também são positivas. Porque é claro que é legal um técnico começar a temporada, mas melhor ainda se ele já tiver trabalhado um pouco antes, né? Até para tomar decisões que certamente ele tomou, porque na hora que o Flamengo
toma a decisão também de liberar o Gabigol, eu acho que isso aí tem a ver com uma decisão, com um consentimento, pelo menos, do Felipe Luiz. Fez então, bem, né? Fez bem. Pra nós fez bem. E a gente já falava ali já dava essa impressão de que o Felipe Luiz, até por conhecer tão bem os jogadores, né, por conhecer tão bem o Flamengo, já sabia o que estava fazendo. Quer dizer que esse começo avassalador, porque é um começo avassalador no sentido também da bola que o Flamengo está jogando, que é muito superior a de qualquer rival, não só no Rio de Janeiro até, talvez hoje que a gente pode dizer, não só... Agora, é óbvio, a gente sempre tem que relativizar os campeonatos estaduais, eu odeio essa coisa da gente definir o melhor time do Brasil enquanto não começa campeonato brasileiro. É óbvio também que apontar o Flamengo como o time mais promissor da temporada não é uma novidade. Não está acontecendo este ano. Não é nem um show de análise. No passado, não é nem um show de análise. Aconteceu no ano passado, no retrasado. No que tem algo diferente esse ano eu acho que que chama assim, Felipe Luiz, talvez isso. Eu acho que assim, existe uma confiança em relação ao treinador, embora vários dos treinadores contratados já tenham chegado ao Flamengo cercados de confiança. Era mais uma expectativa por conta dos currículos ou do que eles já tinham feito. Isso vale para vários caras que chegaram. Acho que isso valia, e ainda que a torcida tivesse... Valia pro Tite. Valia pro Tite. Eu ia chegar nisso. Valia pro Tite, valia pro Sampaoli. Eu acho que assim, valia para vários dos técnicos que o Flamengo contratou. Até pro Renato. O Renato... Tinha aquela coisa com o Flamengo e tal, aquela expectativa naquele momento, era um momento bom. Mas eu acho que menos. O Vitor Pereira... Vitor Pereira, pelo que ele tinha feito no Corinthians, também tinha um olhar ficando bom agora... Sim. Então, assim, vários dos técnicos contratados pelo Flamengo chegavam com uma expectativa muito grande. Só que o Felipe Luiz, repito, ele já vem de um trabalho em que ele tomou decisões, em que ele mostrou qualidades, e é claro que é um técnico começando a sua carreira, mas, obviamente, o Felipe Luiz é muito responsável por esse otimismo, a volta de jogadores importantes, a recuperação dos jogadores, o elenco do Flamengo, porque é bom lembrar, né, na temporada passada... Durante metade do ano, o Flamengo teve quase que metade do seu elenco do meio para frente. Foi. E faz muita diferença. Então, a vantagem que o Flamengo tem, e sempre teve para mim nos últimos anos em relação aos seus rivais, era essa profundidade de elenco. Essa profundidade de elenco ele não teve no ano passado. Porque ele perdeu muitos jogadores o tempo todo por conta de lesão. Então, eu acho que, claro, você olha para a bola que o time está jogando, para o fato do Felipe Luiz estar com esse começo tão promissor e mostrando qualidades, para o fato de que o Flamengo vai ter o seu elenco completo, pelo menos no começo da temporada, vai ter o seu elenco quase completo, o potencial que esses jogadores têm e tudo mais, é normal que se aponte o Flamengo como a principal força. E é normal que ele seja apontado como a principal força, porque o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro sofreu, não sei se a palavra desmanche vocês consideram muito pesada, mas sofreu perdas muito significativas, a começar pelo técnico. Porque é claro que se o Botafogo fosse exatamente o mesmo do ano passado, o Flamengo podia estar jogando exatamente o que está jogando, está exatamente na mesma situação e a gente não ia falar isso. Mas neste momento o Botafogo está se reconstruindo. Acho que aí não é absurdo dizer que o Botafogo, atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro, está se reconstruindo. O que Felipe Luiz tem que os outros treinadores pós-Jesus não tinham? Hein? Aliás, pós-Jesus, fala pós-Jorge Jesus, né? Jesus há muito tempo, né? O Jesus do Flamengo, Birner, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçado, ao Pétio, aos fãs e às fãs do Pétio. Pétio mandou mensagem, vai falar do meu time hoje, vai falar do meu time. Qual o time do Pétio mesmo? Não interessa o time do Pétio. Interessa mas sim. Mas tá na pauta, pode esperar. Tem vários na pauta hoje, deve ter aqui. Por isso mesmo que o dele certamente estará. Bom, primeira coisa, o Luiz Felipe Luiz tem 22 jogos no comando do Flamengo e só perdeu um. Felipe Luiz, com pouquíssimo tempo de trabalho, achou uma solução em Itaquera, com um jogador a menos, expulso ainda no primeiro tempo e ganhou a Copa do Brasil, pegando o Flamengo em crise. Felipe Luiz não deve ter 11 titulares, respondendo a sua pergunta. O Flamengo não pode ter 11 titulares. O Flamengo precisa ter maneiras diferentes de jogo, porque tem jogadores de características distintas, adaptadas todas essas formas à maneira como os adversários jogam, porque aí você pode usar a profundidade do elenco.
Quando você fala do elenco de profundidade, o Flamengo tem com muita vantagem. Não tem nada sequer comparável no futebol brasileiro. Ele pode jogar com o Gerson aberto, ele pode jogar com 2 jogadores de velocidade abertos, ele pode jogar com um centroavante que puxa mais velocidade como o Bruno Henrique. Quando o Pedro voltar, ele vai ter um centroavante de verdade. Ele pode jogar com um segundo meia como o De La Cruz, que é um volante meia jogando de segundo, mas ele pode ter um cara que prende mais a bola, que é o Gerson ali, com o cara de velocidade pelo lado, e ele pode ter o De La Cruz jogando assim com 2 meias com a Arrascaeta. Ele tem 500 mil opções que ninguém tem. E é um grande desafio para o técnico usar essas opções. Porque outros tinham várias opções e também não souberam aproveitar. E eu acho que tem mais uma vantagem. Eu acho que o início da temporada do Flamengo, eu concordo com o Calçade, com o Jean, ele foi promissor ano passado e acabou sendo frustrante. O ano retrasado, mais ainda, e acabou sendo totalmente frustrante. Eu acho que a mudança de gestão no clube, a ambição de uma diretoria nova, a relação diferente dos jogadores que estavam acostumados com o personagem Marcos Braz, fosse para o lado positivo, fosse para o lado negativo, com o antigo presidente, tudo isso joga a favor do Flamengo nesse ano. Sim, o estadual não serve para definir nada, mas o Flamengo tem usado o estadual da melhor maneira possível, que é preparar a equipe de maneiras diferentes, com algumas adaptações, sem dar carga demais na parte física dos jogadores, pensando naquilo que realmente vai dizer se o Flamengo corresponde ou não às expectativas do seu torcedor. Eu acho que porque era possível até o momento, o trabalho é quase irretocável. Felipe Luiz acho que tem algumas vantagens. Assim, eu não gosto de quando o clube grande vira teste para treinador. Embora todos são testados o tempo todo, né? Você pode trazer o Guardiola e está em teste. Se perder 3 seguidas, já vai Você adapta ao calendário brasileiro, como vai ser aqui? Está todo mundo sendo testado o tempo todo. Mas é muito difícil você pegar alguém e dar um clube grande para administrar. Ainda mais do tamanho do Flamengo. No caso, mas existem algumas exceções. No caso do Felipe Luiz, você percebe é muito claro isso nesses 22 jogos, né? 22. Que ele se preparou profundamente para o cargo, né? E o período em que ele jogou na Europa, ele o tempo todo, e ele teve grandes treinadores, ideias diferentes, culturas futebolísticas assim, divergentes, né? O que gera um treinador muito grande, né? Quando o cara se propõe a isso. Então, o tempo todo é diferente de um jogador que, quando acabou a carreira, falou: o que eu vou fazer? Eu vou ser treinador. Nesse caso, ele nasceu treinador jogando. Ele jogava e já sabia que queria ser treinador. Absorvia dos caras que passavam por ali. Ele foi absorvendo e jogando essas culturas, e quando ele se formou e quando ele resolveu ser treinador, ele estava muito pronto, né? Com uma capacidade também de gestão enorme. Por quê? Porque, por característica e por ter jogado ali dentro, estava ali no clube, muita gente que ele jogou estava ali ainda, ele era os ouvidos desses caras. Ele era assim, ele ouvia esses caras, ele ouvia as mágoas, porque dentro do ambiente qualquer, não jogo, não sei o quê, é o treinador. Tanto que a relação dele com o Gabigol, no início o Gabigol achou que ia deitar, né? Falou assim, agora vai ser... Meu parça. Meu parça. E ele falou, o parça acabou ali, naquele dia. Agora eu sou seu treinador. Isso ficou muito claro, inclusive naquele jogo. Atlético Mineiro, né? Que o Felipe Luiz dá uma bronca, aí o Gabigol faz o gol e vai de alguma maneira tirar o salto. E o Felipe Luiz mantém a postura dele, dizendo, por favor, vai lá, vai jogar, vamos jogar a bola. Ele foi muito bem. Eu acho assim, Calçado. Ele soube fazer essa transição, que é muito difícil, ainda mais vem ser o treinador. Eu acho que a transição continua, tá? Não acabou. É óbvio que ele, ele tem muito ainda para aprender como técnico, ele está começando, mas eu me lembro de ter falado, no momento em que ele assume, isso acho que vale para tudo no fim, que ele tinha uma grande vantagem, e que era sempre, para mim sempre foi muito clara, que é a inteligência. Cara, você ser inteligente em qualquer área vai te ajudar demais nas percepções, porque a inteligência do Felipe Luiz a gente via, e acho que a gente chegou a comentar aqui, inclusive, nas próprias entrevistas que ele dava depois dos jogos. É aquela coisa que quando o cara fala, você para pensar, você de repente vê uma coisa que você não tinha parado para tirar. E isso,
te ajuda demais numa função que é tão multidisciplinar, né? Porque, cara, você precisa... O técnico de futebol talvez seja um dos trabalhos mais multidisciplinares porque você tem uma coisa de avaliação física, você tem a coisa de gestão de grupo, você tem... Seu comandante a coisa de um time enorme. Porque muita gente olha para o treinador de futebol apenas como o cara que toma decisões táticas e técnicas. E tem uma coisa que obriga isso. Disso, né? E a inteligência ajuda em tudo isso. Talvez seja a única profissão em que o único cara que pode ser demitido é o chefe, que é o técnico. O chefe então, as relações completamente diferentes. Assim. O chefe é sempre quem pelo menos aqui... Se você jogar mal, se não sei o quê, se tiver... Isso é uma característica, é um jeitinho muito nosso. Sim. Mas aqui, sim, o chefe é sempre o mais ameaçado, né? Do que eventualmente, até do que jogadores que não estejam atuando bem, sobretudo... E quem contratou esse chefe aí nunca é responsável. Então nem aparece nessa hora. Não, mas eu acho que aí... Mesmo sem ser dono. Aí acho que o Birner tem toda a razão. Também é preciso a gente destacar, e de novo, cara, porque assim, também não gosto porque no exercício dessa profissão de comentar futebol, a gente obviamente faz análise sobre os momentos... Do que a gente tem no momento. Do que a gente tem no momento, e é por isso que fica às vezes chato a gente ficar repetindo que, obviamente, a gente tem que relativizar, que nós estamos falando de campeonato estadual, um campeonato estadual no qual o Flamengo não está enfrentando nem adversários tão fortes quanto ele enfrentou na temporada passada, porque na temporada passada os seus rivais grandes estavam mais fortes do que estão nesse momento. Agora, então, tudo bem, a gente está relativizando, ninguém está dizendo aqui que o Flamengo vai ser campeão de tudo, que vai ganhar Libertadores, que vai ganhar Brasileiro, tá? Porque isso tudo não existe. Mas chega bem forte. Mas que chega forte e que essas qualidades existem e que tudo isso, o técnico do qual a gente já falou bastante, esse elenco muito profundo e com muitos jogadores de qualidade. E também, eu concordo com o Bino, a mudança de direção, porque muita gente ficava brava com a gente quando a gente falava que, apesar de tudo que o Flamengo tinha ganho, e não ganhou pouco com a última gestão, a gestão era fraca do ponto de vista da gestão de futebol. Sim. Era fraca. Porque se não fosse fraca, e hoje eu acho até que o cenário mudou, mas se não fosse fraca, durante ali uns 3, 4 anos... Podia ter dominado, podia ter passado o rodo nos títulos disputados com outros clubes brasileiros e não foi assim. Tem algumas mudanças lá dentro também, o jogador tá olhando ali, o técnico pensa, opa, sabe, quem trabalha dia a dia no CT do Flamengo, olha, fala, mudou esse, foi embora quem já tá ali há algum tempo consegue dá uma chacoalhada. Só para comparar... Completa aí. É claro que tem um resultado, você tem que saber andar nesse caminho que é perigoso entre o resultado e a capacidade do grupo de jogadores. Então a gente nota que essa capacidade é fantástica. Enorme. Desse grupo, quando você olha para o Brasil e quando você olha para a América do Sul também. Nossa. Né? O resultado, obviamente, tem que vir acoplado a isso. É um grupo fantástico. Não dá. Alguns você ainda não encontra resultado, mas você sabe que é um time, um grupo que você pode tirar mais. Então nem sempre o estadual vai ser o parâmetro para dizer o que... A gente fica esperando, muita gente... O estadual esperando o seguinte, os primeiros passos para dizer os outros 10 meses o que vai acontecer nele. Não dá. Botafogo ano passado, o início estava... Ninguém estava dando a mínima para o Botafogo, início da Libertadores, também não foi nada legal e a gente viu como o ano terminou. Maravilhoso. Mas é diferente do Corinthians do ano passado, que você olhava para o grupo e falava assim, isso aqui não vai acabar bem. Se continuar do jeito que está, não vai acabar bem. É o Vasco desse ano. Exato. E aí assim, o Corinthians foi até o meio do ano e falou assim, vai cair. E a partir da 29ª rodada, com outro time, ele foi subindo, até conseguir a vaga para a Libertadores. Sim. Então, você olha para o elenco, você sabe até onde vai a coisa, até onde pode ir. Né? No caso do Flamengo, tudo bem. No Palmeiras, eu ainda acredito, vai melhorar. O Michel deixou o clássico sentindo dores, né? Nessa segunda-feira passou por exames, teve confirmada aí a lesão na musculatura posterior da coxa esquerda. Então fica algumas semanas fora de combate, né? Mas o elenco do Flamengo parece tão recheado, o golaço que o Cebolinha fez, né?
que não parece ser um problema tão grande perder o Michael nessa reta final de Campeonato Carioca. Exatamente. E o curioso também é que a gente falava muito da ausência de laterais esquerdos, e o Varela tem jogado por ali, deu assistência, cruzamento para a área com perna esquerda, né? Parecendo ali com um jogador, uma opção pelo lado esquerdo, bem interessante. É claro que não é o ideal. Você tem 3 laterais esquerdos e tem que colocar um lateral direito para jogar por ali. Mas mostra que o Flamengo vai entendendo o jeito de jogar do seu técnico. Por mais que tenha que mexer uma peça ou outra, jogar entre aspas fora de posição, Bruno Henrique já jogou por dentro, né, como atacante central. Tem feito muito essa função de jogar como referência. Essa questão que você traz, né, o jogador que é importante como Everton Cebolinha, ele traz algo diferente para o lado do campo, né? Assim como o Luiz Araújo também traz. Mas você tem ali jogadores que conseguem compensar isso muito bem. O meio-campo funciona bem também com jogadores que saem mais para os lados do campo. Então, acho que o Flamengo encontrou o jeito de jogar, os jogadores entenderam essa ideia, isso dá uma tranquilidade para o Felipe Luiz, pelo menos nesse trecho da temporada. Enquanto não começa a Libertadores, não começa o Campeonato Brasileiro, vem as finais do Carioca, os jogos ficam um pouco mais complicados. A gente chega para a última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca, né? Da fase inicial do Campeonato Carioca, todo mundo contra todo mundo, e a Federação do Estado do Rio de Janeiro botou os jogos para as 4h30 da tarde, todos no mesmo horário. Só que, botou porque recebeu esse pedido, né? A Federação quer mudar para um horário com menos calor. Então, ela emitiu uma nota oficial no final da tarde desta segunda-feira, que ainda vai tentar mudar o horário de 4h30 para um horário mais tarde, o que, convenhamos, é muito razoável, porque ajuda muito a qualidade do jogo. Você tem uma temperatura mais amena. Flamengo e Volta Redonda já classificados para as semifinais do Campeonato Carioca. Aí, nação, as últimas informações do Flamengo na manhã dessa terça-feira. Então, foi constatada a lesão no jogador Michael. Ele vai ficar provavelmente de 2 a 3 semanas em recuperação por causa dessa lesão na coxa. E aí a gente vai ficar observando para ver, né, como vai ser essa recuperação do Michael, que desde quando ele veio do Al Hilal para o Flamengo, ele veio com esse problema de desgaste, problema físico, né? Tomara que ele consiga se recuperar de uma forma mais rápida e possa, sim, fazer parte do elenco do Mengão novamente, né? Mas tamo junto, nação. Vamos ficar de olho aí o que o Felipe Luiz vai preparar para a próxima partida. Hoje tem reapresentação do Mengão. O Flamengo vai começar novamente os treinos, né, do Flamengo para poder se preparar para a próxima partida. E aí, vamos ficar de olho porque o Mengão está rumo ao título do Campeonato Carioca. Tamo junto, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais informações do Mengão, nós vamos trazendo aqui para vocês. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.